paz do Senhor, meus amados. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante sobre depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Está dizendo lá que ele apareceu primeiramente para Maria. Realmente, está dizendo que ele apareceu primeiro para Maria. Mas só que é primeiramente para Maria, a primeira mulher. Porque Deus ele não coloca a mulher igual na igualdade de homem. Está dizendo lá que ele apareceu para Maria, mas foi para a primeira mulher. Nós vamos ler sobre isso. Eu vou fazer uma oração para você ter entendimento dentro da palavra de Deus, que é o mais importante de todos nós. Nós não temos que ficar pegando que as pessoas falam, nós temos que ler a palavra do Senhor. Deus é que vai falar a verdade. A verdade não é do ser humano, nem de teologia nenhuma que o homem faz. A teologia que tem aqui, o professor é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso professor. Então, ele vai receber a nossa oração, que é ele que recebe. Quem somos nós? Deus é que recebe a nossa oração, de todo o nosso coração. Tem que abrir o coração para Deus receber. Pai nosso que está nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós, Senhor, ao teu reino, e seja feita, meu Senhor, a tua vontade, assim na terra, assim como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, meu Senhor, mas nos livrai de todo mal, pois o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o mesmo Deus que é o meu, o Senhor mesmo no passado, no futuro e eternamente. Sim, meu Pai, dá entendimento na tua palavra, para que nós todos venhamos entender a tua verdade. A verdade é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, está dizendo lá no livro de Marcos, por gentileza, você abre a Bíblia aí. Se você não tiver a Bíblia aí, eu vou colocar os versículos todos certinho aí. É no livro de Marcos, capítulo 16. Vamos começar do 1 para a gente ter um entendimento. A gente vai ler um pouquinho, mas não posso prolongar, senão o vídeo vai ter que fazer 3 vídeos, porque é muita leitura aqui. Então nós vamos aqui. Marcos 16, do 1. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas a outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e já ressuscitou, não está aqui. E eis que o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de muito medo, né? E assombrando. E nada diziam a ninguém, porque temiam, elas estavam com muito medo. Agora vamos no versículo 9, está dizendo assim, Marcos 16, no versículo 9, está dizendo: Jesus, tendo ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, que ele tinha expulsado 7 demônios. Então, aqui já basta, para a gente não prolongar o vídeo. Está dizendo aqui que Jesus apareceu, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual expulsou 7 demônios. Essa palavra está certa, está certa. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Ela não estava lá com 3? Não tinha 3 junto com ela? Então está dizendo bem claro aqui que ele apareceu primeiro para Maria Madalena. 3 mulheres, não tinha nenhum homem aqui. Então, quando fala que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, você não tem que falar, apareceu primeiro para Maria Madalena. Mas não foi que ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, mulher, não foi homem. Porque Jesus aqui não coloca o homem em igualdade com a mulher, em planeta nenhum.
Entendeu? O homem aqui, ele é diferenciado. Ele é o cabeça da mulher. Se você for ver lá em Gênesis, quando Caim nasceu, já tinha nascido mulher. Você vê que não tem nem o nome delas lá. Quando nasce Caim, depois nasce Abel, e começa a falar. Depois que Caim peca, que Deus expulsa ele de lá, ele já encontra a irmã dele em outro lugar, não fala nem o nome. Mas já tinha nascido mulher. Deus não coloca, só fala aqui do homem, do Caim e do Abel, e depois vem Sete, outro filho homem. Das mulheres tinha um montão, ninguém fala. Deus não coloca isso que estão botando. Eu só quero explicar isso. Então, Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena, mulher. Está correto? Então, vamos ver agora no livro de Mateus. Vamos ver o que fala no livro de Mateus, que para você falar, você tem que conferir todos os evangelhos. Mas ninguém quer ler, a pessoa pega já tudo mastigadinho, que a pessoa fala besteira, e a pessoa vai pegando e falando. Entendeu? Porque se você for ler, você vai ver a realidade. Certo? Então, nós vamos no livro de Mateus. No livro de Mateus, você coloca aí. Eu vou deixar tudo anotado. Mateus 28, do 1 até o 10. Mas vamos ler com calma. Vamos ver, tem que estar batendo. Está dizendo assim. Livro de Mateus 28, começando do 1. E no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver ao sepulcro. Aqui já está dizendo Maria Madalena e a outra Maria. Tem duas Marias aqui, certo? Mas lá na outra já tem a Salomé. Só que aqui só tem essas duas Marias. Que Jesus vai aparecer para ela. Então presta atenção. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. E chegou removendo a pedra. E trouxe sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo respondendo, e disse às mulheres: não temas, não tenha medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde vedes o lugar onde o Senhor jazia. E indo, pois, imediatamente, e disse-lhe aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Aqui está dizendo que ela foi até os discípulos e disse, já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali os vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, e eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saldos. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe, não temas, ides aos meus irmãos, e que na Galileia me verão. Então, veja bem como é que está aqui já. Está dizendo aqui que essas duas Marias, primeiro ele apareceu para Maria Madalena, tem 3 mulheres, só que aqui a Salomé já não está mais aqui. E depois que ele apareceu para Maria Madalena, a outra Maria também viu e abraçou ele. Está dizendo aqui, ó, a palavra de Deus, ela não tem contradição. Tem contradição se você for mentir. Aí começa a cair contradição. Ó, aqui, ó. E indo ela, eis que Jesus saindo ao encontro, dizendo, eu vos saldo. E elas chegando, abraçaram aos seus pés. Eu adoraram. Então, vou ler de novo. Está dizendo aqui, e indo elas. Aqui tem 2 Marias, mas primeiro ele apareceu para Maria Madalena. Certo? Ó, e indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, eu vos saldo. E elas, no plural, não está só Maria Madalena aqui, elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então, Jesus disse-lhe, não temas, ide dizeis aos meus irmãos que eu, na Galileia, vocês me verão. Então, você vê que já está um versículo diferente aqui, certo?
Lá está dizendo que apareceu primeiro para Maria Madalena. Concordo. Tá Maria Salomé, Maria mãe de Jesus, Maria mãe de Tiago e Maria Madalena. Só que a Maria Salomé já não está mais aqui nesse texto. Só está essas duas. Mas antes de essas duas abraçar Jesus, ele apareceu primeiro para Maria Madalena. E depois, essa Maria que está aqui também, que é mãe de Tiago, abraçou os pés dele junto com Maria Madalena. Mas primeiro, quando fala, apareceu primeiro para Maria Madalena, foi porque não tinha mulher lá, não tinha 3. Então, e não só tinha só 3 não, foi um montão de mulher lá, eu vou te mostrar aqui. Mas ele apareceu primeiro das mulheres, Maria Madalena, que vocês botam tudo mulher, tudo igual homem. É porque vocês estão pregando o falso profeta, o engano. Vamos ler aqui agora, irmão. Nós lemos Mateus, nós lemos Marcos, agora vamos para o Evangelho de João, em João 20. Está dizendo bem assim. Vamos ler do começo, só para a gente ver. O começo sempre está batendo. O começo está sempre assim, ó. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi no sepulcro de madrugada, ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro. Olha aqui como é que já mudou. Olha como é que já mudou o texto aqui. Você está me entendendo, irmão e irmã? Ó, vou ler de novo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, cedo ainda, estava escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lenços, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia as Escrituras, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos, e tornaram, pois, os discípulos para casa. Agora vamos continuar aqui. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, e um à cabeceira, e o outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, disse-me onde o puseste, eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dizeis que eu subo para meu Pai e o vosso Pai e o vosso Deus. Então, está dizendo aqui bem claro, Jesus apareceu para Maria Madalena. Não está batendo lá, primeiramente? Eu tenho certeza que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena, mulher. Está batendo para o livro de Marcos. Está dizendo. Mas está dizendo aqui, se você for voltar, o que está dizendo aqui? Ela avisou a Pedro e Pedro foi correndo. Então, Jesus apareceu primeiro para a mulher, Maria Madalena. Mas Pedro aqui já foi para lá. Jesus fez assim, apareceu primeiro para Pedro,
rápido, e já apareceu para ela também, para Maria Madalena depois. Está bem claro aqui, ó. Então Pedro saiu com outro discípulo correndo. Quando ela avisou que o corpo não estava lá, ela avisou a Pedro, que estava pregando o evangelho, foi o primeiro apóstolo, que Jesus fala que é a igreja, começando por Pedro, que é o homem, e mandou Pedro. Pedro foi correndo lá com o discípulo. Então, aqui não está dizendo que apareceu para Pedro, mas eu vou provar que apareceu para Pedro. Mas está dizendo aqui que apareceu para Maria Madalena, a primeira mulher. Está batendo com o livro de Marcos. Mas está dizendo aqui, ó, nos outros livros, no Evangelho de Marcos, não está dizendo que Pedro foi correndo lá. Está dizendo que a Maria Madalena foi lá avisar Pedro e Pedro foi correndo. Não está, né? Por isso que vocês têm que ler a Bíblia. Não é ficar falando abobrinha. Ah, apareceu as mulheres, apareceu primeiro para Maria Madalena. Apareceu sim para a primeira mulher. E não apareceu para a mãe dele, de Jesus, que ele nasceu. Foi para uma prostituta, que ele tirou os demônios dela. E se Jesus apareceu para essa prostituta, porque ela se consertou. Você concorda comigo? Não apareceu para a mãezinha de Jesus aqui. Apareceu para Maria Madalena, que Jesus consertou ela. Agora vocês aí têm que ficar consertados também. Essas mentiras. Então, agora vamos no Evangelho. Então está bem claro aqui, certo? Apareceu para Maria Madalena sim, que foi a primeira mulher. Jesus apareceu, Maria Madalena, aquele que expulsou os 7 demônios dela. Então, está batendo no livro de Marcos. Agora vamos no livro de Lucas. Vamos ver o que está falando no livro de Lucas, certo? São os evangelhos, você tem que ver os evangelhos. Como é que você vai provar isso? Então, agora nós vamos no evangelho de Lucas. Quando vocês for falar alguma coisa que falar afirmando, primeira coisa que vocês têm que fazer, primeira coisa é estudar, ler a palavra do Senhor. Apareceu primeiro para matar, dizendo que foi para a primeira Maria Madalena, a primeira mulher, não está falando que foi homem? A primeira mulher, está dizendo bem claro, eu assino embaixo, está escrito lá. Mas não está dizendo que foi o primeiro homem. O primeiro homem foi Pedro, e eu vou provar aqui. Então vamos lá. Você abre para mim, por gentileza, o Evangelho de Lucas e versículo 24. Aqui você vai cansar de ler para você entender. É uma leitura aqui que você vai ter que ler com calma, que agora nós vamos ler para caramba, para você entender a verdade. Por que ninguém entende a verdade, ninguém quer ler? E eu não sou professor de português, a minha leitura é fraquinha. Mas a sabedoria que é do Senhor, Ele que vai dizer. Eu não sou professor de português, a minha leitura é fraca. Vocês aí estudam, vocês lêem bem com facilidade. E a minha leitura aqui, tem dificuldade até de palavra aqui para entender. Mas o Espírito Santo, ele mostra que é verdade, que é mentira. Entendeu? O entendimento aqui é do Senhor, não é meu. Aí eu entendo com facilidade, mesmo sabendo ler pouco, mesmo lendo pouco. Entendeu? É a mesma coisa a pessoa. Às vezes a professora é professor de matemática. E tem pessoa lá que não fez curso de matemática dele, mas a matemática dele ele entende mais rápido do que um professor. E é assim que funciona. Sabedoria de Deus é diferente da do homem. Você pode ter a sabedoria que você quiser, mas a de Deus é diferente da tua. E Ele faz entender o que não sabe ler direito mais rápido que vocês. Vocês demoram, vivem a vida toda e não conseguem entender o que Deus está falando. Porque você não quer buscar Deus, você quer buscar outras coisas. Então vamos ler. Vamos ler. Está escrito assim, ó. O livro de Lucas, capítulo 24. Vamos ler do começo, para ver se está batendo. Isso aqui tudo está batendo, ó. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando a especiaria que tinham preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. Está batendo tudo isso aí. Para você ver que é uma realidade. Você não tem que ter dúvida da palavra de Deus. E não está em contradição. Você não pode cair em contradição. Entendeu? E aconteceu que, estando ela perplexa, estando esse a respeito disso, ficou assustada, né? Ficou perplexa, assustada. E eis que pararam junto delas 2 varões, com vestido resplandecente. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, e eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembra-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e no 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras,
E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11. Aqui Judas já estava morto. 11. Presta atenção. E voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos, porque aqui não tem mais 12, porque Judas se suicidou. E todos os demais. Então, essas mulheres foram lá, falou para os 11, né, os 11 discípulos, que Judas não está aqui, senão seria 12, aqui é 11, está bem claro. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras. Então tem várias mulheres, vocês estão me entendendo? E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres, que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não os creram. Aqui, quando elas foram lá, muitos não creram, mas Pedro lá no outro, Pedro creu e levou outro apóstolo, não foi? Eles foram correndo. Mas muitos apóstolos aqui também não creram. Elas creram, Maria Madalena creu, as outras creram, foi falar para os apóstolos, não. Mas o Pedro e outros foram correndo no sepulcro. O Pedro não está nesse balaio aqui de todos os apóstolos. Vocês têm que ler com sabedoria. Pedro já foi correndo lá para ver Jesus. Entendeu? Então, presta atenção. Aqui, ó. Aqui. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela. Dizia estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe parecia como desvario, e não creram. Aqui. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Vê se não está batendo lá. Aqui está batendo com o livro que a gente acabou de ler. Ó, e Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, viu só os lençóis ali posto e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então Pedro foi lá, viu os lençóis, também não tinha visto Jesus nesse momento aqui. Né? Presta atenção no texto. Então, e Pedro foi lá conferir. Mas os outros apóstolos não acreditaram, mas Pedro foi lá. E tu está batendo com outro versículo, é isso que eu quero ver. Vamos continuar a leitura. Aqui, ó. E eis que no mesmo dia que Jesus ressuscitou o terceiro dia, está dizendo bem claro, para você não misturar as coisas e não enrolar o texto, ó. E eis que no mesmo dia, indo 2 deles para uma aldeia que distante de Jerusalém, 70 estados cujo o nome era Emaú, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse-lhe: que palavras são estas? E que caminhando tocaste entre vós? E por que estás triste? Jesus falou para ele. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tenha sucedido? Jesus perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que diziam respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais 2 sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remia-se Israel. Mas agora, sobretudo, isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não o acharam. E o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizia que ele vive.
Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres havia dito, porém a ele também não ouviram. E ele lhe disse-lhe, aí Jesus fala assim para ele, ô Nércio, Nércio tá distraído, ô Nércio, e tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe, e os que dele se acharam, em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, e deu-lhe. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. Jesus desapareceu depois que ele partiu o pão, Jesus desapareceu deles. E disseram um para com os outros, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nós nos falavam e quando nós abríamos as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que estavam com eles, e os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão Pedro. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho. Entendeu? Então, presta atenção, aqui está explicando, está dizendo aqui, Jesus apareceu no caminho deles, e já tinha aparecido já para Pedro, já tinha aparecido para Maria Madalena, primeiro apareceu para Pedro, já tinha aparecido para Maria Madalena, que ele apareceu para a primeira mulher, Maria Madalena. Esses dois no caminho, quando ele falou, Jesus apareceu sim para mim. Quando ele foi lá, presta atenção aqui, ó. Aí ele foi correndo avisar os discípulos. Aí, e na mesma hora, eles levantando, se tomaram para Jerusalém. Acharam congregado os 11 discípulos e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão Pedro. Então, já tinha aparecido para Simão Pedro. Falou que apareceu para Maria Madalena, primeiro. Aí como é que você vai provar isso? Tem que estar batendo. Tem que estar batendo. O porquê que eu acredito aqui no Lucas? Que o Lucas, o livro de Lucas, ele era um médico pesquisador, correto na palavra do Senhor. Não botava mentira. E sabe quem? Eu fiz uma pesquisa, o nome da pessoa que escreveu para ele, que ele pedia para escrever, Teófilo. Teófilo significa aquele que ama a Deus, o íntimo de Deus, e filho de Deus, e amigo de Deus. Esse Teófilo que o Lucas mandava escrever os livros. Então eu tenho que acreditar na palavra verdadeira. E a falsa? A falsa tem que entrar no ouvido e sair pelo outro. Então, irmão, vamos ler. Como é que eu vou provar que apareceu primeiro para Pedro? Que Jesus apareceu primeiro para Pedro, homem. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, mulher. Jesus apareceu primeiro para o homem Pedro. Como é que eu vou provar isso? Vou provar aqui. Você lê para mim 1 Coríntios 15, do 1 até o 9. Eu deixei anotado tudo direitinho aqui, do 1 até o 9. Está dizendo assim. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, o qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, e se revestistes de tal como vos tenho anunciado, e se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Certo ou errado? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Vamos virar a folha aqui. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo está batendo.
Terceiro dia Jesus ressuscitou. E que foi visto por Cefas. E depois pelos 12. Esses 12 aqui não é 12 apóstolos não, é 12 pessoas. E eu vou te provar que é 12 pessoas. Ó, e que foi visto pelos 12. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda, mas a maioria da parte, alguns dormem, já morreram. E depois foi visto por Tiago. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Por último apareceu para o apóstolo Paulo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de se chamar apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pronto, aqui é o bastante. Você está me entendendo? Está dizendo aqui que ele apareceu a Cefas, que foi visto por Cefas. Cefas é Pedro, é o primeiro homem. E depois pelos 12. Esses 12 aqui não é 12 apóstolos. Apóstolo, ele vai falando aqui embaixo, ele vai falar depois por todos os apóstolos. Aqui é 12 pessoas que você for ver lá no livro de Atos, abre no livro de Atos, por gentileza. Então, irmão, esses 12 que Paulo está falando, que apareceu primeiro a Cefas e depois a 12. Então, está dizendo aqui, ó, aqui no livro de Atos, você abre no livro de Atos 19, está dizendo aqui, ó, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Impôs-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E este eram todo 12 varões. 12 varões. Entendeu? Aí a pessoa, aqui é 12 apóstolos porque tinha 11. Aí confunde a palavra. Mas Deus é sábio, ele bota perfeito. Ó, 12 varões. Aqui não é apóstolo. Então Jesus apareceu. E esses 12 varões receberam o Espírito Santo também, que Paulo batizou. Entendeu? Aqui já são homens de Deus. É para você não confundir a palavra. Quando fala lá que apareceu primeiro a Cefas, e depois a 12, depois para mais de 500, e por último, e depois a Tiago, e por último a Paulo, quando fala 12, não é 12 apóstolos. Aqui, bota aí, Atos 19, e versículo dos 5 e até o 6. E os, pois, ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impôs Paulo as mãos, e veio sobre ele o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Estes eram a todos uns 12 varões, 12 homens. Não tinha mulher aqui não, tá? Então, lá só Paulo só está falando de varão. Paulo só está falando de varão, de homem. Apareceu primeiro a Cefas, que é Pedro, depois a 12 varões, que são esses 12 varões, depois a mais de 500, Tiago, a mais de 500, e por último a Paulo. Então, o que acontece? Tem uma sequência aí que ele apareceu. Mas aqui, Paulo está falando só de varão. E Maria Madalena apareceu. Primeira mulher apareceu para Maria Madalena. Mas Paulo aqui está falando igual quando está escrito o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, quando a Eva pecou, isso é só para você ficar esperto aí, para você não confundir a palavra de Deus, que Deus não coloca a mulher como homem não, totalmente diferente. Quando Eva pecou, Eva não pecou, ela escutou o diabo lá, que queria ser igual a Deus e não pecou, o castigo dela é totalmente diferente de Adão. Totalmente diferente de Adão, o castigo dela. E outra coisa, e quando ela pecou, e que nasce Caim, quando nasceu Caim, já tinha nascido mulher. Vê se Deus fala o nome dela lá e se bota igual, nasceu um homem, Deus... Aí Caim, depois nasceu Abel. E depois a mulher de Caim já tinha nascido. Ele encontra lá, mas não fala. Porque Deus não coloca a mulher como homem. E depois que Caim mata o Abel, nasce Sete, que é outro filho homem. Que aí a Eva fala assim, recebi mais um homem. Entendeu? Mas já tinha mulher pra caramba espalhada. Tanto é que o mundo acabou porque tinha mulher espalhada. Que foi contaminar a terra. Quer ver? Então vamos botar em Gênesis, que eu estou falando lá que o castigo é diferente. Vamos para Gênesis, que Deus não coloca. Gênesis 4, vamos botar aqui. Vou abrir aqui, Gênesis 4, para você ver o castigo de um e de outro. Gênesis 4 está dizendo aqui, a mulher não pecou, pecou. Então está dizendo assim, o castigo da mulher. E a mulher disse, Deus falou para a mulher, e a mulher disse-lhe,
multiplicarei grandemente a tua dor, a dor de parto que ela vai ter filho. Quando ela teve Caim, teve as filhas todas, multiplicou. Multiplicarei grandemente a tua dor. Com Conceição terá filho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, multiplicará o parto, vai sentir muita dor. O seu desejo será para o teu marido, 2. E ele te dominará, 3. E tem mais um 4. Sabe qual é o quarto? É o quarto castigo que Deus deu para Eva. Então, é muito castigo. Multiplicarei a sua dor. O seu desejo será só para o teu marido. Você não pode ter outro homem. Não é que a bagunça que está. Tem mulher que já tem 100, 200 homens em casa depois de novo. Não é assim? O homem sempre pode ter mais mulher, o macho. Mas Deus não falou isso para Adão, para o homem. Você não vai ter só essa mulher. Tanto é que Salomão e Davi tinham um montão de mulher, todo mundo. Até o dia de hoje. Mas só que hoje Deus não promete, não deixou mais isso. Para salvar a mulher, para tentar salvar a mulher. Então, o que acontece? Multiplicarei grande a sua dor, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ainda tem mais um, sabe qual é o outro? É esse aqui, ó. E eu coloquei inimizade entre ti e a mulher, e ela te ferirá a cabeça, e tu te ferirás com a semente. E a tua semente, que é Jesus Cristo, que é um homem, que não nasceu mulher, ferirá o diabo. E o diabo ferirá o calcanhar da mulher. Não tem uma empoderada lá no Apocalipse? O diabo e os demônios destruindo ela lá, acabando com ela. Está lá no Apocalipse, só você ver. Não vou botar aqui, que isso aí você tem que ver o estudo todo. Que vocês botam a mulher como homem. Isso são os falsos profetas. Estou falando aqui que Maria Madalena, Jesus apareceu para Maria Madalena, sim. Primeira mulher, não foi o primeiro ser humano na terra. O primeiro homem foi para Pedro. Pedro foi o primeiro apóstolo. Pedro foi o primeiro que falou assim. Jesus fala assim, quem sou eu? Jesus fala assim, você é o Cristo, é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus. O único que falou foi Pedro. E foi o Pedro que Jesus falou, você não vai se chamar agora Pedro, e vou fazer você a sua igreja, a igreja do Senhor. Então, Deus, a palavra dele, ele não muda. Apareceu para Maria Madalena, sim. O livro de Maria Madalena está batendo lá, apareceu. A mulher, não tinha um montão de mulher? Então a primeira mulher foi Maria Madalena. Não foi mãe de Jesus que apareceu primeiro. E não foi Salomé, e não foi Maria mãe de Tiago. Foi Maria Madalena, mas ela estava tudo junto. Então vocês têm que ler o texto. Essas teologias que vocês fazem aí, essa teologia, misericórdia. É teologia, sabe de quê? Do benefício. Teologia do benefício, do lucro. Porque a teologia verdadeira é essa. Por que você não fala? A minha teologia é essa aqui de Jesus. Por que vocês não vê aí? Pega o vídeo aí e começa a pregar isso. Fala, está tudo errado. O que vocês estão falando aí, que Jesus apareceu para Maria Madalena, apareceu sim, a primeira mulher. Não foi o primeiro ser humano na terra. Senão a palavra de Deus tem contradição. Eu vou acreditar em quê? No livro de Paulo? No livro de Lucas? Ou no livro de Marcos? Se você está falando que foi a primeira mulher que apareceu ali, está falando no livro de Marcos, primeira mulher. Não está dizendo que foi a primeira ser humano na terra. Está dizendo o primeiro ser humano na terra? Está dizendo isso? Que Jesus apareceu no livro de Marcos, foi o primeiro ser humano na terra? A primeira mulher. Porque não estava com um montão de mulher lá, não tinha homem lá. Só estava com mulher. Foi lá ungir o corpo de Jesus. Então, quando vocês falarem isso, vocês têm que ver o texto de lei, senão você influencia o erro. O erro já entrou na igreja, não tem como sair. Cada dia entra erro. É igual agora, mulher pregando na igreja. A mulher vai pregar isso, que apareceu primeiro para Pedro? Nunca. Nunca. Entendeu? E tá lá. Todo dia eu ligo a televisão, a mulher pregando lá, eu falo, misericórdia. Já entrou, não tem como sair. Lugar de mulher pregar para homem, não existe isso em lugar nenhum. Lugar nenhum. Isso é uma mentira que está tentando trocar a palavra de Deus. Você pode ver aqui, ó. Agora você vê, eu li aqui o pecado de Eva. Te multiplicarei grandemente a tua dor de parto. Vê do Adão. Eu estou falando aqui que não é igual, vocês estão falando que são igual. Multiplicarei grandemente a tua dor de parto. E o teu desejo será para o teu marido. Já tem 2. E ele te dominará. Quem domina é o homem. Agora quem está dominando a mulher, então está errado. E outra coisa, está dizendo lá que o diabo vai ferir o calcanhar dela.
Então é quarto. Agora, pô, vamos ver do Adão. E Adão disse, ó do Adão, ó que beleza, olha que maravilha do Adão. Mas tem um porém aí, ó. E Adão disse, portanto, destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comeste dela, maldita é a terra. Agora, maldita é a terra. Maldita é a terra Deus vai acabar. Porque ele comeu. Esse planeta Terra aqui que nós vivemos vai acabar. Então, maldita é a terra. Essa terra está pecaminosa. Tá? É do diabo. É por isso que Deus fala, maldita é a terra. Agora tu vê o castigo dele? O castigo dele é meu e teu. O que a gente faz hoje é trabalhar. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não comerás essa terra. Maldita é... Por causa de ti, com dor comerás do teu trabalho, da tua vida. Ei, ó que coisa leve, trabalha. Só do teu trabalho. Olha que beleza. Agora o da mulher lá, você vê, multiplicará a dor de parto. Todo dia que ela tem todo ano que ela tem um filho, ela vai sofrer. Já vai sofrer. E o teu desejo será só pro teu marido. Ela não pode ter outro marido, senão o marido vai matar ela. E o marido dela vai dominar ela. Ela não tem mais domínio, ela não pode dar ordem no marido. É uma ordem de Deus isso. Não é ordem minha, Deus ordenou isso. E se vocês não estão fazendo isso, vocês estão descumprindo a ordem de Deus. Se a mulher que está mandando, vocês estão descumprindo a ordem do Senhor. Vocês vão dar tudo conta com Deus, botando mulher lá para liderar. Hoje mesmo o culto, hoje mesmo na palavra aí, hoje é domingo. A mulher pega, aqui é a palavra de Deus, aqui é homem e mulher, aqui é homem e mulher. Onde já se viu isso? Quando fala homem, é homem, mulher é mulher, Deus não mistura. Aqui Deus não está misturando. Vê o castigo de um para outro. Vê o castigo de um. A mulher está com 4 castigos aqui. Adão só está com 1. Mas só que ele veio da terra, filhinho. A terra vai acabar, esse planeta Terra. Maldito é a terra. O planeta Terra vai acabar. Mas o castigo dele, ele tem só que trabalhar agora para comer a comidinha dele. Tinha tudo na mão. Nem assim? O nosso castigo hoje é leve. É leve. Agora a mulher quer ter o castigo de Deus hoje? Ela quer ter só um homem só? Ela não cobiça outro homem? Ela não pode cobiçar outro homem, está dizendo aqui. O teu desejo é só para o teu marido. O homem pode até desviar o ar. Por quê? Deus não falou aqui. Deus não falou que o seu desejo será só para a tua mulher. Deus não falou aqui. É uma ordem que é para a mulher. O seu desejo será só para o teu marido. E ele te dominará. É a ordem de Deus. A mulher, ela vê um bonitão, ela não pode nem cruzar o olho para ele. É a ordem de Deus. Aquele é bonitão, não é assim? Ela não pode cruzar o olho, está dizendo aqui. Estou falando cruzar o olho para outro homem. Imagine tocar no outro homem. Está dizendo. Mas acontece isso dentro das igrejas. Acontece no mundão de montão. E nas igrejas está acontecendo isso também? Está. É só você ver. Então, o que acontece hoje? Botaram mulher dentro da igreja para pregar para homem. Fora do texto. Isso não existe. Está fora da palavra de Deus. Isso não é mandamento de Deus, isso é mandamento. Isso, mulher, dentro da igreja, é ordem de Satanás lá que Eva escutou o diabo. É a mesma coisa. E culpado disso não é mais as mulheres, não. É os homens que estão botando para ter lucro. É o benefício do lucro. Está tendo lucro. Essa é a verdade. É lucro que estão dando. Se não tiver lucro, elas não estão lá. É lucro. E sabe o que eu sei que é lucro? Que tem uma que está... eu estou falando, eu não falo o nome. Tem uma que já está há 5 anos. Ela fala assim, eu estou aqui porque está dando lucro. Se não tivesse dando lucro, eu não estaria aqui. E ela fala no público desse jeito. Então, eu estou falando o que é. Se eu não tivesse dando lucro, eu não estaria aqui. Ela fala assim, fica 5, 6 anos, 10 anos lá. Mas está fora da palavra de Deus. Aí, o verdadeiro cristão não vai para lá. Vai os falsos. O que está no oba-oba vai para lá. Que não quer saber da palavra, não lê a Bíblia. Como é que eu sei que é verdade? Eu vou ler a Bíblia. Se está verdade ou mentira. Onde fala a verdade ou mentira é a Bíblia. Se está dizendo lá que a Maria Madalena apareceu, Jesus apareceu para Maria Madalena, mulher. Mas para homem foi Pedro. Bem claro lá. Como é que eu provo que Cefas está falando lá? No 1 Coríntios está dizendo aqui, ó, o Nietzsche anotado. Atos, aqui tá. 1 Coríntios 15, do 1 ao 9. Jesus apareceu primeiro para Pedro. Então, o que acontece? Por que está falando lá Cefas? Porque Cefas lá no significa Pedro. Você bota aí João, capítulo do 1 ao 42. João 1 e 42. Está dizendo assim, ó, que Cefas que quer dizer Pedro. Vou abrir aqui. Então, irmão, como é que eu provo isso?
que Jesus apareceu primeiro para Pedro? Lá eu deixei anotado tudinho aqui, eu fiz um estudo sobre isso. 1 Coríntios 15, do 1 ao 9, está dizendo lá que Jesus apareceu primeiro para Cefas. Cefas significa Pedro. Pesquisei. O que é Cefas? Aí eu fui ver o que é Cefas, falei, Cefas, então não é Pedro. Aí eu fui pesquisar lá no livro de João, João 1, 42. João 1, o Evangelho de João 1, 42, está dizendo assim, ó. E levou a Jesus, e olhando e Jesus, aqui, ó. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse-lhe, tu és Simão, filho de Jonas, tu se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Aí pronto, aí eu falei, então tá certo, pronto, já achei a verdade aqui. Quando eu vi Cefas, eu falei, Cefas não é Pedro, aí eu fui ver, mas você tem que ler a Bíblia, como é que você vai achar isso? Tá tudo mastigadinho que eu te dei mastigado para você ler a verdade. Mas eu me esforcei para achar a verdade. Você quer se esforçar? Quer tudo mastigado. Aí o pastor fala lá, um pastor ou uma pastora que não existe, né? Ah, Jesus era tão maravilhoso. Se fala da mulher, Jesus apareceu para Maria Madalena, primeiro para Maria Madalena. Só que ela esqueceu que a primeira mulher, Maria Madalena, apareceu sim. Foi para uma ex-prostituta que ela ali, Jesus tirou 7 demônios dela. Você vê que a mãe de Jesus estava lá, tinha Maria, mãe de Tiago, tinha Maria Salomé, ele apareceu para Maria Madalena, é bem claro lá, apareceu primeiro para Maria Madalena, não apareceu primeiro para Maria, mãe de Tiago, e nem primeiro para Maria Salomé. Vocês têm que ler o texto e entender. Não é dizer que foi o primeiro ser humano na terra. E não tinha, quando a Maria Madalena está lá, ela está com 3 Maria, você pode ver lá. Vou te dar o versículo todinho para você ler. Todos os evangelhos, está aqui, ó. Os evangelhos todinho, vou ler de novo, eu vou botar tudo aí. Mateus 28, aí você vê a ressurreição de Cristo. Você pode botar do 1 e ler ele todo, a ressurreição de Cristo. Aí você vai, Marcos 16, do 1 ao 14, ressurreição de Cristo, vai dizer que apareceu para Maria Madalena. Aí você vai no Evangelho de João, João 20, você lê todo, os Evangelhos do 1 até todo, dizendo a ressurreição de Cristo. O Evangelho de João 20, está dizendo lá assim, ó, Maria Madalena, que mandou avisar Pedro, Pedro foi correndo lá, está tudo batendo. Aí você vai no livro de Lucas, aí é que está a resposta, que Jesus apareceu para Pedro. Quando está 2 no caminho de Maú, ele fala assim, foi lá, já apareceu para Pedro. Pedro é o homem, a mulher apareceu para Maria Madalena, e aqui o homem, ele não coloca a mulher em primeiro lugar, não coloca. Deus não coloca a mulher em primeiro lugar, nunca vai botar. Você entende isso? O primeiro apóstolo foi quem? Foi Maria Madalena, ela foi apóstola? Porque apóstola também não existe, que vocês colocaram isso, filhinho. Apóstola não existe em lugar nenhum, existe apóstolo, mas não já tem apóstola. É uma heresia absurda. É uma coisa absurda que eu fico indignado e todo mundo vai aceitando. É sinal que o mundo está perdido mesmo, que o tempo está chegando. Todo mundo aceitando. Apóstola não sei de quê, apóstola não sei de quê, bispa não sei de quê. Isso nunca existiu na face da terra. Nunca existiu na face da terra porque o evangelho é do começo lá, do evangelho que é apóstolo. Não existia apóstola. Não existia, nunca existiu. Botaram agora apóstolo e estão aceitando. E já entrou e não sai. Então, tá os evangelhos todinho aí, ó. É Mateus 28, você pode ler, a ressurreição. E você vê no livro de Marcos, ressurreição, 16, do 1 até o 14. Aí você vê no livro de João, 20, do 13, vê todo, do 1 até o 18. E vê no livro de Lucas, 24, todo. Livro de Lucas, você vai ter que ler todinho para você entender que Jesus apareceu primeiro para Pedro. O porquê? Você não vê, não tem 2 no caminho de Maú que ele aparece, e depois que ele reconhece Jesus, faz assim, ó, ele some, ele já aparece para outra pessoa. É rápido. É por isso que vocês não entendem a glória do Senhor, o que é Deus, esse Deus maravilhoso. Depois que ele ressuscitou, ele está 2 no caminho de Maú. Você vê no livro de Lucas, e depois que eles abrem os olhos e reconhecem que é Jesus, Jesus faz assim, ó, some na frente dele, e já foi aparecer para outras pessoas lá. Está dizendo lá que depois ele apareceu para mais de 500. Por último, ele apareceu para Paulo. Se você não acreditar em Paulo, você vai virar ateu, filhinho. Porque Paulo teve encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele assim, disse, escreve tudo que está certinho. E Paulo fala assim,
Paulo, no livro dele de Atos, já fez esse estudo, Paulo fala assim, ele não é apóstolo de homem algum, ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus está falando lá, ele não mente. Ele teve um encontro com Deus. Ele era no judaísmo correto e agora ele é no evangelho correto. Então, se você não escutar o livro que Paulo está falando, que apareceu primeiro para Cefa, que é Pedro, que é o homem, e para a mulher, está lá no livro que ele apareceu para Maria Madalena, foi a primeira mulher. Essa é a verdade. E o que está falando aí, que Jesus apareceu para Maria Madalena, para o primeiro ser humano na terra? Mentira! Mentira cabeluda, falso profeta. É a pregação do engano para trazer a mulher para dentro da igreja para ter lucro, para ganhar mais salário. Essa é a verdade. A mulher quer ganhar salário, pode pregar assim dentro do contexto da palavra de Deus, pregando para a mulher. Pode ganhar o salário dela, que é digno do salário dela, está dizendo aqui. O trabalhador é digno do seu salário. A mulher pode trabalhar pregando para a mulher, é digno do salário dela. Ela pode ganhar até igual homem pregando para a mulher. Correta. Pode, está dentro do salário dela. E aí? Agora pregar para homem está fora da palavra. Então é isso que eu estou falando. E vocês têm que prestar atenção aqui e vai confrontar com esse evangelho do Senhor. Aqui eu estou provando a verdade. Como é que vocês vão provar que apareceu primeiro para Maria Madalena? Vocês não têm como provar, porque a mentira você não tem como provar. A verdade você tem como provar. Então, está aqui. A verdade está aqui. Então, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Tenha a leitura correta da verdade. Todos vocês que estão vendo esse vídeo. Para vocês começar a pregar a verdade enquanto é tempo. Enquanto vocês estão nesse mundo. Esse mundo vai acabar. Enquanto é tempo, Deus manda avisar para vocês. Ah, Deus não mandou avisar. Se é a palavra de Deus que está escrita, é Ele que está mandando avisar, filho e filha. Se Deus está mandando aqui, se a palavra de Deus é Deus que está mandando avisar. Ah, ele está falando que é Deus que está mandando avisar. É Deus que está mandando. Aqui é a palavra de Deus. Não pode ter mentira. Quando tem mentira é de Satanás. E quando começa a botar a mulher para pregar para o homem, é aí que o Satanás deita e enrola. Quando Eva começou a obedecer lá, Satanás deitou e enrolou. O mundo agora acabou. Esse mundo está perdido. Entendeu? Então, Deus deu uma ordem para o homem. Não obedecer a mulher de jeito nenhum. E o homem é autoridade sobre a mulher. Agora, se a mulher está tendo autoridade, não é ordem de Deus, não. Não é ordem de Deus, não. Deus deu uma ordem. E essa ordem é perpétua. É do começo até o fim. Até Apocalipse, essa ordem. E se você descumprir essa ordem, vai estar no Apocalipse lá. Vai estar lá na Babilônia, na mãe da prostituição. Então, irmão, fica na paz, procura a verdade. E a verdade tem que ser dita assim, desse jeito. Não pode ser diferente. Não, não é bem assim não. Aqui, quando fala homem, Deus fala homem, é homem. Quando fala mulher, é mulher. Vou falar de novo. A mulher sábia edifica a sua casa. O que quer dizer com isso? Que todo relacionamento que está sendo destruído, a mulher não está sendo sábia. Senão Deus botaria assim, o homem sábio edifica a sua casa, não é? Olha a diferença, o homem sábio edifica a sua casa. Não é assim que Deus botou a mulher sábia, toda, e Deus fala assim, toda a mulher sábia edifica a tua casa, e a tola, toda a tola destrói. Mas Deus está falando lá que toda mulher sábia edifica a casa, não está falando que ela edifica, que ela manda na casa. Porque quem manda na casa é o marido, não a família dele. E ela é uma ajudadora, ela tem que estar com o homem. O homem falou, vamos para a direita, ela tem que ir para a direita e não para a esquerda. Porque na Bíblia fala que Deus vai pegar a direita, são as ovelhas, e a esquerda vai estar os bodes. Se ela for para a esquerda, ela vai para os bodes, ela vai para o inferno. Eu não preciso dela, eu preciso de Jesus. Ela precisa de mim. Se eu sou o cabeça dela, como é que ela... Não preciso de Jesus. Tem umas que falam assim, pode parar. Pode parar. Aqui eu já ouvi isso, pode parar. Não vai para Jesus para lugar nenhum. Jesus é o meu cabeça e eu sou seu cabeça. Você tem que vir até a mim para a gente ir junto para Jesus. Senão tu não vai chegar em lugar nenhum. Ela fala assim mesmo, desse jeito. Pode parar. Não tem, Jesus não é o meu cabeça? Então, ela não pode ir para Jesus direto. Ela tem que passar por mim primeiro. E Jesus, o cabeça dele é Deus, não tem outro. Não é os anjos que mandam em Jesus. Anjo não manda em Jesus. Jesus sim dá autoridade para os anjos todinho. Que Deus deu poder sobre todos. Deus deu todo o poder para Jesus. E tem uma hierarquia que Deus não muda. Deus não pode mentir, é impossível que Deus minta. Então, quando eu vejo, eu vou olhar para Jesus direto, pode parar. Pode parar. Desse jeito, assim mesmo que eu estou falando. Aqui em casa é assim. Porque se você deixar, vira uma bagunça que não tem como mais você arrumar.
Quando vi, não, a palavra de Deus não diz isso. Ah, eu vou fazer, você vai para onde? Se a palavra de Deus diz que eu sou o seu cabeça, para onde você vai? A Bíblia fala lá, pode fazer a oração que quiser. Se eu falar, está no lado, ponto, acabou. Vamos para a direita, é para a direita que tem que ir, não é para a esquerda. Não, eu vou. E aí vai cair do buraco. Aí vai cair sozinha, porque eu não vou estar com ela. Eu não sou tonto. Eu tenho o conhecimento do meu Deus, que de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o mesmo Deus. Eu não vou com ela. Ela vai sozinha. Aí quando ela vê aquela terra, não, tá bom, tá certo. Tem que ver. Isso vocês têm que ver. Mas se você deixar entrar, pronto, aí vai entrando. Não é assim? Por que que antigamente não tinha mulher pegando, liderando, e agora tem? Porque começou com uma. Aí veio, aí entrou outra, aí foi. Está tendo lucro. Está tendo muito lucro. Agora pronto. Agora você liga a televisão que você não vê mais homem lá. Dificilmente você vê. Você vê mulher. Ontem eu estava vendo uma mulher pregando que eu nem conheço. E sem unção nenhuma. Não tem nem unção para pregar para mulher. Peguei, mudei logo de canal. Queria ver o que ela falava, não quero nem ver, não tem nem unção. Quando ela tem uma unção ainda para pregar para mulher, eu até assisto. Porque eu sou tipo uma pessoa correta. Se tem uma mulher que ela tem uma unção para pregar para mulher, eu tiro o chapéu. Porque na Bíblia fala que a mulher mais velha com sabedoria ensina mais novas. Não ensina coisa errada, igual o texto que estava ali, que você vê no outro vídeo, que é absurdo. Eu já li isso, vamos dizer, acompanha os outros vídeos que você vai ver, você tem que acompanhar. Então, irmão, vou fechar aqui, porque o vídeo cresceu, não tem como eu falar mais. Poderia ficar aqui 2 dias falando sobre isso, mas não dá. Fica com Deus, fica na paz, em nome de Jesus. Leia a palavra com sabedoria, irmão. Leia tranquilo todos os evangelhos na ressurreição. E vê lá, 1 Coríntios, vê todos os versículos que você vai ver. Você vai ver que o apóstolo Paulo está falando que apareceu primeiro para Cefas, o homem. Apareceu para Maria Madalena, a mulher primeira. Para o homem foi Pedro. Em nome de Jesus. Todos ficam na paz. Tenham um bom dia para todos. Saúde para todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabedoria para todos, em nome de Jesus. Amém. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que
Jesus.